antes, isso é uma questão de maturidade institucional. Não só do Ministério Público, como tem que ser, mas também dos municípios. E eu vejo, Jefferson, dos 15 anos que eu estou no Ministério Público, uma evolução muito grande dos municípios, muito maior em relação ao crescimento dos municípios, em relação à maturidade, em relação à visão como se enxerga a administração pública, do que era 15 anos atrás para hoje, ela evoluiu muito mais proporcionalmente do que o Estado e a União. Muito mais. Sim. Tá? Então, assim, hoje, como do ponto de vista falando desse aconselhamento, por que um tempo se dizia, se falava, e acontecia mesmo, eu não posso dar consultoria. Tá, mas daí o prefeito ia lá e errava, gastava dinheiro público, dinheiro das pessoas, fazia errado e o promotor lá e processava. Então, quem ganha nisso? Qual era o resultado positivo? E vamos pensar assim, ó, o promotor ele processa para algum fim, né? O processo não pode ser a punição, né? A gente tem que evitar punir, né? Sim, claro. A ideia é essa. É uma perda mútua dos dois lados. Vamos colocar um exemplo bem grosso aqui. O sujeito está com uma arma apontada para alguém. A ideia é você evitar que ele atire. Sim. Então, trazendo, né, essa análise de como é que se evita um crime, é a mesma coisa numa administração pública. Você tem que evitar o erro, você tem que evitar o desperdício. Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do Fala Mais. Aliás, a última edição da temporada 2025, né? Passando a chave do ano, né? Do nosso podcast aqui da região oeste de Santa Catarina, onde a gente recebe os nossos convidados para conversar, bater um papo, conhecer um pouquinho das histórias. O Fala Mais que tem o oferecimento da Cicobi Valcredsul, do Frigorífico Arvoredo, da Notável Construtora, da Concórdia Informática e também do Oeste Mais. Vamos lá, vamos conhecer o nosso convidado da semana. Uma conversa bastante fluida hoje, porque a gente está recebendo ele, que é bastante conhecido, inclusive na região, na atuação, né? É representante do Ministério Público, promotor Marcos Augusto Brandalize. Seja muito bem-vindo ao Fala Mais. Bom dia a todos, boa tarde, boa noite, para quem estiver nos ouvindo a qualquer momento. É muito bom estar aqui, é um bate-papo mais informal, diferente do que normalmente nós estamos acostumados, né? Sempre um momento mais protocolo e tal, mas é bem interessante essa proposta para que a gente possa falar um pouco de tudo e mais à vontade. Legal, legal. Bom, a gente geralmente começa a nossa conversa para que a pessoa faça uma autocontextualização, né? Contando um pouquinho da carreira, da jornada, né? Então... E também da vida, né? Da vida, Então, como o doutor mesmo comentou, né? É uma proposta um pouco mais leve e eu acho interessante até a gente trazer um pouco mais dessa parte pessoal, mostrar para as pessoas, né? Que é uma pessoa. É uma pessoa que convive na nossa sociedade, inclusive, né? É legal porque essa parte da contextualização pessoal, né? Porque estar aqui nessa região é uma escolha, né? É uma escolha certo. Que a gente faz. Eu escolhi estar aqui para criar meus filhos, minha família, está aqui, né? Sempre digo que oportunidades para estar em outros lugares não faltaram, né? Sempre tive várias oportunidades de remoção, de promoção e optei, porque natural daqui, óbvio, né? Então optei por ficar aqui. Então eu sou natural aqui da nossa região de Xanxerê, nascido e criado, né? Formado, eu falei, tudo que eu tenho na vida desde formação é daqui. Então, saí da nossa região para estudar, para fazer faculdade. Eu acho que todo mundo hoje em dia que tem esse interesse de se fazer uma faculdade, faz na nossa região, né? Busca a faculdade mais perto e faz. Eu optei... Meu pai aqui e minha mãe são daqui também, né? De Xanxerê. A minha mãe é professora, meu pai é advogado e eu tenho mais 2 irmãos, né? Uma irmã é professora e um irmão é fisioterapeuta em Xanxerê. E sou casado também com a doutora Lenara, também aqui da nossa região. Também é promotora. Também é promotora e os meus 2 filhos eu fiz questão de nascer em Xanxerê, no mesmo hospital que eu nasci, no Hospital São Paulo. Né? Então não saí para ter bebê em nenhum lugar E inclusive, eu fiz questão que o registro de nascimento dos meus filhos fosse assinado pela mesma mulher que assinou o meu
e a minha certidão de casamento. Então você vê que há um apego As raízes, às né? raízes, a questão histórica, a questão cultural que a gente Sim. tem aqui, né? De fazer questão de que as coisas aconteçam aqui, né? E isso eu trago na minha vida pessoal, também na vida profissional. De fazer com que essas pequenas coisas, a nossa cultura, ela seja sempre preservada, né? E aí eu fiz um concurso, eu fazia concurso, optei por fazer concurso, advoguei acho que 1 ano, 2. Ah, tu chegou a advogar? Cheguei a advogar, eu fiz a faculdade de Direito, Xanxerê. Não é Primeira turma, não é essa? Primeira turma que abriu a faculdade de Direito, 1999, abriu, começou em 2000. Aí eu fiz a faculdade de Direito, terminei. Fiz 1 ano de estudo em Porto Alegre, na época não tinha essa parte de EAD, essa questão de... Né, não era tão difundida o ensino à distância. Sim. O máximo que tinha era um curso que tinha que ir para Chapecó para você assistir a aula lá por televisão lá. Eu era de São Paulo, né? Então eu fiquei Era um presencial à distância. Era um presencial à distância. Aí era uma sala de aula e ia um monte de aluno assim, entrava naquela sala e começava a rodar a aula no telão. Mas tinha um coordenador, alguma coisa Tinha assim? uma pessoa que coordenava ali, eu acho que a parte técnica Dava o play na fita? Isso aí, porque era ao vivo, né? Ah, era ao vivo? Era ao vivo. Então, nós se quebrava para sair do Xanxerê, para ir até lá, fazer um cursinho preparatório, alguma coisa. Chegava na hora, a aula estava começando e o professor falando, né? Então, era o que tinha mais... E isso nós estamos falando, não estou falando da impressão que o cara está falando de 1000 anos atrás. 20 anos mas nós atrás, estamos falando de 25 anos atrás, né? Então, para ter ideia de como a questão da tecnologia, ela voou, né? Ela acompanhou quase que a velocidade da luz. E hoje até um monte de estagiário acadêmico pergunta, vale a pena sair? Cara, vale, sempre é bom, experiência de vida e tudo. Mas para questão de estudo, tu tens aqui, né? Hoje tem, acessa, contrata, no mesma hora tu tem acesso ao vídeo, já começa a estudar, então vai mais de quem tá. Aí eu fiz um concurso, passei para o Ministério Público do Estado do Ceará, fui para o Ceará, morei 2 anos lá, fui promotor lá. Aí fiz outro concurso pro Estado de Santa Catarina, aí eu passei para cá e aí eu voltei para nossa terra. Tu passou em 2 concursos, então, pro Ministério Público? Em 2 concursos do Ministério Público. Um no Estado do Ceará, na época foi em 2010, e em 2012 eu passei aqui e iniciei em 2013. Então, muito próximo do outro ali. E, cara, assim, ó, eu acho que estou no lugar certo, na profissão certa. Mas prestar o segundo, só para não perder o gancho, prestar o segundo concurso foi justamente por conta da região geográfica. Você queria atuar em Santa Catarina. Eu queria em Santa Catarina, que e de lá você não conseguiria Não conseguia remover transferência, não. Então daí tu tem que prestar novo concurso, tudo de novo. As 5, 6 fases de novo, aí tu fui fazendo. E no concurso seguinte, aí minha esposa passou. Então eu passei num, ela no próximo concurso ela passou. Sim. E essa escolha pela profissão? Tu comentou aí do teu pai ser advogado, né? Meu pai se formou no ano que eu nasci, 1981. Meu pai começou a advogar. E eu trabalho na advocacia, eu sempre brinco assim, o escritório de advocacia, hoje ele tem que ser tratado como uma empresa, né? Sim. E eu recordo que sempre quando eu falo a escolha da profissão é que eu fiz uma sucessão, digamos, empresarial, porque eu comecei a trabalhar no escritório com 12 anos, né, de office boy ali, né, a levar papel para lugar, nem lembro onde é que eu levava, né. E aí eu fiquei dentro do escritório da advocacia, eu tenho certeza que desde os 14 eu vivo dentro do escritório de advocacia, então eu vivo com o direito desde os 14 anos, né, então 14, 24, 34, 44, né, então são 30 anos aí que eu vivo isso, é como se tivesse uma empresa que eu vivo a empresa a vida inteira, né? E eu vivi isso a vida inteira. Eu vivi dentro do direito a vida inteira. Eu respirei direito desde adolescente. Eu me familiarizava com aquilo. Conhecia aquilo, questão de audiência, de pessoas. E, invariavelmente, né? Tu tem aquilo, como é que você vai... Sim. Até tem... mas você vê as coisas acontecerem ali, você tem afinidade com aquilo e a opção foi invariavelmente por aquilo ali. Né? Você nunca duvidou, não, mas nunca teve dúvida assim na escolha da profissão? Nunca tive dúvida de que seria ciências sociais. As exatas, não. Mas o direito, sim. O direito sempre foi uma coisa interessante. Sempre foi porque eu vivi aquilo. Eu vivi aquilo ali. Não tem como... muita escolha, né? Que nem...
E sempre, depois eu lecionei, até hoje leciono em alguns cursos de pós-graduação, mas a minha escolha, e assim, hoje eu olhando, eu faria de novo, não tenho dúvida hoje disso, o que é uma dádiva, porque é difícil, às vezes, as pessoas, hoje principalmente, né, acertar o que quer no início, né? Uhum. E isso é um problema, eu falo muito para os meus estagiários. O pior não é você achar que você é ruim, é você ser frustrado, né? Porque Sim. tu acaba escolhendo um curso que você acaba tendo que fazer porque, pô, agora comecei, como é que eu vou parar? E não é o que gosta, isso te frustra, né? E a frustração torna a pessoa um péssimo profissional. Mas não é porque ele é péssimo, é porque ele não gosta do que faz. Sim, exatamente. Ele não gosta do que faz, não vai dar bom, não tem em qualquer área, né? Não é só no direito. Então, fechando aqui, me encontrei muito na área e é isso que eu quero fazer. E interessante que esses tempos eu fui fazer uma palestra junto com outros profissionais pro curso do terceiro ano do colégio, né? Para que eles possam ser contados e escolher as profissões. Então tinha um monte de profissão. E todos dentro da sua área migraram para um ramo, né? Dentro da área. Então, o veterinário começou fazendo pet, foi para grandes animais. O engenheiro começou de uma forma, foi trabalhar com... Então, e eu também. A minha área hoje, para você ter ideia, ela não é uma cadeira da faculdade. A área que eu atuo, ela não tem aqui exclusivamente improbidade administrativa, combate à corrupção. Isso não tem. Não se aprende na faculdade? Não se aprende na faculdade. Você tem que aprender fora, né? E é isso, né? Eu comecei como todo mundo, fazendo aposentadoria, saninização, separação, inventário e tal. Generalista, no Generalista. E hoje eu fui para uma área muito, muito específica, né? A gente tem uma cadeira de direito administrativo que tu aprende toda a questão da administração pública. Mas no ponto específico de atuação nossa, essa lá não tem na faculdade. Essa é por conta, aí tu tem que aprender, curso e tal. Então, eu fui por um ramo muito específico do direito, né? Que eu gosto. Então, dentro do direito, eu acho que eu escolhi a profissão certa. E o ramo que eu segui é o ramo que eu gosto, porque, como nós estávamos falando aqui em off, né? A minha família, tanto meu pai quanto meu sogro, na década de 80, foram políticos. Isso envolve a administração pública. Isso envolve a questão da gestão pública, da participação pública. Então, eu gosto dessa área, por quê? Porque eu não gosto muito de processo. Eu gosto de resolver questões fora do processo, fora do... Né, que são as coisas que, na minha opinião, que dão mais impacto na sociedade, né? Porque entrar com um processo dá 5, 6, 10 anos. Sim. A sociedade já, mas aquele processo achei que tinha acabado. Né? E você tentar esse desafio, não, eu tenho que resolver isso sem processo. Essa é a meta. Essa é a proposta. Resolver a questão de terreno, resolver a questão de contratação, de licitação, sem processo. E são casos, assim, de proporção muito maior, que envolve um grande número de pessoas, né? Exatamente, porque todos os casos que envolvem uma administração pública são complexos, desde uma hora extra paga indevidamente. É complexo, porque você envolve alguém que pagou, alguém que controlou, não controlou, alguém que recebeu, saber se essa pessoa recebeu, não devolveu. Então, tudo é complexo, desde os mais simples problemas na gestão. E se não tens familiaridade com isso, e se o promotor não entende como funciona uma administração pública, por menor que seja, ele pode causar um estrago grande. Sim. Então, tem que saber, porque assim, imagina, o cara se forma em direito e vai trabalhar como fiscal do município. E no município você tem... É comum contratos milionários. Comum. E você começa, meu Deus, milhões. Porque não é da realidade pessoal, né? A gente não está acostumado a fazer no nosso dia a dia contrato milionário, né? Quando a gente faz, eu acho uma vez, sei lá, na vida se fizer, né? Mas na administração é o contrário. É comum isso. Sim, é corriqueiro. Qualquer obra que for executada são milhões, né? Tudo é milhão. Tudo é milhão. Você vai fazer esgoto é milionário. Você vai fazer asfalto é milionário. Você vai fazer compra de alimento escolar é milionário. Você vai fazer obra é milhão. Então, a folha é milionária. A folha é milionária. E uma coisa que faz com que, dentro de um contexto de grandes valores, que você envolve problemas, nem a administração hoje quer um problema que não tenha perspectiva de solução. Ninguém quer. Então, resumindo,
me encontrei dentro do micro ponto que eu tenho da atribuição de uma área do direito específica. É muito específica. E lá atrás, como é que foi o início desse caminho, dessa trajetória? Você falou que você atuou 1 ano como advogado, né? Por que você decidiu prestar um concurso e por que o Ministério Público? Porque a gente sabe, o direito é uma área muito ampla, né? Muito tem ampla. Magistratura, própria Polícia Civil, delegado, enfim. Tem. E se você for partir, e isso é uma pergunta que eu faço para todos os que vão estagiar lá, né? Qual é a tua pretensão? Não sei, não tem como não saber. Isso é questão de terceirão, né? Quando você escolhe a profissão, você já tem que ter, porque quanto mais cedo você deliberar e definir o que tu quer na vida, você consegue direcionar, né? Então, tu quer concurso, tu quer advogado, tu quer, enfim, dentro do concurso, eu quero a área da polícia, eu quero a área da magistratura, do Ministério Público, da advocacia pública, enfim, o que tu pretende aí? Então, é óbvio que eu, naquela época, recém-formado, no 7º período da faculdade, nunca esqueço, eu já sabia que eu queria concurso. Eu acho que é melhor, eu acho que quero tentar isso, né? E aí eu, já quando terminei a faculdade, advoguei 1 ano. Nesse 1 ano advoguei para a Câmara de Vereadores por um período, 3 meses, pequeno ali, mas já é experiência, né? E falei, isso aqui é muito legal, trabalhar com isso, né? Trabalhar com essa parte mais macro, porque trabalhar com o direito individual é bom, eu não me identifico, eu particularmente, né? Trabalhar com direito do Joãozinho, da Mariazinha, que tem o nome negativado no SPC. Eu acho que isso é legal, mas a minha escolha de afinidade é macro. Né? Por exemplo, não é importante? Tudo é importante. Eu acho tudo importante, mas assim, por exemplo, eu lembro que eu entrei com uma ação contra um banco, há uns 4 anos atrás, que ele descontava um financiamento que a pessoa não tinha feito, de aposentado. Né? Antes de dar o rolo do INSS, nas primeiras ações, eu entrei em Xanxerê contra um banco que ele fazia algo assim. Antes do estouro, bem antes. Então, o que me atrai nessa área é que você entra na cação e você não atinge impacto coletivo. É coletivo. Então, a parte do coletivo é uma coisa que me atrai muito, sabe? Dentro do coletivo você tem meio ambiente, que tem promotor que só atua no meio ambiente, né? Meu colega ali em Xanxerê está fazendo um trabalho muito bom no meio ambiente e tal. A parte da criança, do adolescente, né? Eu trabalhei, por exemplo, ontem eu estava conversando com umas pessoas do meu ciclo e falaram assim, como é que era lá no Ceará? Eu falei, cara, senhora, é muito diferente nessa parte coletiva, né? Porque você tem aqui uma estrutura pública. Nós que estamos acostumados com a estrutura que a gente tem, nós não temos noção do que é não ter. Então, por exemplo, uma criança que ela é agredida pela mãe, pelo pai, convive num ambiente tóxico de tráfico de drogas, de prostituição, e você tem que tirar essa criança do meio. Aqui onde é que a gente leva? Aqui nós temos estrutura, nós temos um lugar para ir, nós temos um lugar para colocar, nós temos profissionais, tem alimento, tem cama, tem um encaminhamento, tem o que é que vai ser feito com essa criança, tem como é que ela... Entende? Nós temos isso, pronto, nós temos. Tem estrutura. E lá o que faz? Lá não tem. Não tem como nós temos aqui. Você vai pegar as cidades maiores, sim, mas não é... Que cidade foi no Ceará? Eu trabalhei em Novo Oriente, divisa com Piauí, 500 km de Fortaleza, depois fui para Morrinhos. Aí já era 200 km de Fortaleza. Mas a estrutura pública que eu falo, do direito coletivo, que é essa parte que nós estamos tocando, ela é muito mais forte aqui no nosso estado. Assim. Nós somos o Ministério Público é muito mais atuante no coletivo aqui. Né? Então, idoso, a gente fica entrando com a ação, tem que ter lugar para colocar idoso, tem que ter lugar para deficiente. Né? Então, essa parte eu acho que teve, sim, a parte da gestão dos administradores, sem isso não tem como acontecer. Mas teve uma grande força do Ministério Público para que políticas públicas no nosso município. Tanto que nós somos referências em termos de Ministério Público para o Brasil, né? Essa atuação coletiva, da tutela difusa, de meio ambiente. Então você pega aí, há pouco tempo, a questão de 2, 3 semanas, questão do meio ambiente, que em Florianópolis mandaram destruir casas irregulares.
Foi um precedente que no Brasil não tinha. Né? Você pensa assim, isso no resto do Brasil você vê casa em cima do mar, da areia, né? E aqui a gente está mandando demolir, a gente está, né, com uma consciência de que isso não é certo e que não é porque tá que tem que ficar. Né? E isso é importante. Né? Isso tem um efeito para cá, para o Estado, para todo o Estado muito interessante. Então essa questão de uma atuação, e eu sempre digo, o Ministério Público é um advogado, né? Porque a gente faz uma ação, a gente recorre, a gente faz audiência, só que eu faço uma ação para um cliente coletivo. E eu delibero, e aí que vem uma parte que ela torna essa minha atuação coletiva muito mais interessante, que é você trabalhar nunca sozinho, né? Por exemplo, eu vou trabalhar com os terrenos, Jefferson. Não, vamos chamar o Conselho de Desenvolvimento Econômico, chama o município, chama não sei quem. Nós vamos trabalhar com segurança pública. Não, então chama a Polícia Civil, a gente senta, reúne, define, vê o que cada um tem de dado, vamos estruturar quais são as necessidades, vamos estabelecer critérios, prioridades, e aí a gente começa a fazer um trabalho. Não é unilateral. E não aquela atuação que se diz, não, o promotor chamou e mandou isso. A tendência, e já está acontecendo na grande massa, é não acontecer mais isso. Pois é, a minha pergunta, porque lá atrás, sim, não, tempo muito atrás... Não, 10, 15 anos. Era o Ministério Público, a frase era, o Ministério Público não é um órgão consultor. Né? Certo. E hoje a gente percebe muito mais isso na sua própria pessoa, como promotor, doutor, essa, digamos assim, parceria de tentar resolver a situação por meio do diálogo, sem a necessidade de impor uma ação. Porque precisa de um amadurecimento institucional da parte do Ministério Público. E a gente precisa de uma coisa que eu sempre falo, sempre falo. Confiança institucional. Eu tenho que ter confiança em todos os gestores. Os gestores, eles têm que confiar em mim. O prefeito, o vereador, ele tem que confiar em mim. E eu tenho que confiar neles. Isso é uma relação mútua, né? Uma relação de vai e vem. Por quê? Porque quando você tinha esse perfil, o promotor mandou fazer aquilo. Só que veja bem, o promotor não é psicólogo, o promotor não é assistente social. Como é que eu vou dizer que um idoso está em situação de risco? Isso é ciência social, da assistência social, do psicólogo. O promotor não tem essa questão. Como é que eu vou dizer assim, tem que arrumar essa rua, e daí o gestor, o secretário de administração, não, nós estamos com problema na saúde, não naquela rua. Então aquela rua, embora ela esteja com problema, ela não é uma prioridade. Nós temos que ter prioridade. Aquela prioridade, aquela rua, infelizmente, ela vai ficar assim. E nós temos que entender, como sociedade, como órgão, que, de fato, aquilo não é uma iminência de solução. Não é vital para o momento. Não é vital. Tipo, vai ficar ruim e nós temos que entender. Porque tem outras coisas. E aí que eu acho que essa questão de você ter esse diálogo, essa parceria que tu fala, para a gente poder compreender ou saber assim, o que a psicologia entende, o que a assistente social entende, o que a prefeitura entende, o que o controle interno entende, o que o advogado entende, como é que vocês estão tratando, vocês têm conhecimento? Então, eu acho que você começa a dimensionar melhor, ou seja, estratificar o problema. Não, eu imaginei que o problema fosse assim, mas estou vendo que é diferente, não é tão grande, ou é maior do que eu pensava, enfim. E você começa assim, que tipo de solução a gente pode trabalhar? Vamos fazer assim, vamos estabelecer quanto tempo tal. E são problemas, assim, crônicos, né? Eu sempre uso o exemplo, Jefferson, assim, de terreno, porque em todos os municípios acontece a mesma questão da doação de terreno, que fica e não fica, e vai e não vem, e cumpre e não cumpre, e volta, e a administração tem que ficar sempre com o rabo preso de ficar fiscalizando, o cara que recebeu tem que ficar sempre, vou perder, não vou perder, então está sempre naquela berlinda, né? São problemas geracionais, né? Não são problemas, são situações da década de 90, década de 80. Então, uma coisa a gente tem que entender. Essa metodologia, nesse tipo de exemplo que nós estamos tratando, ela não serviu para nada, não resolve. Hoje não resolveu. Não resolve, não é uma prática que está funcionando, não dá. Então nós temos que resolver. Só que como é que nós vamos resolver um problema de 30, 40, 50 anos em 6 meses? O tempo da administração não é o tempo da vida privada. As pessoas talvez dizem, mas vai levar 5, 10 anos para resolver. Isso. 5, 10 anos para a história, 5, 10 anos para a construção de um problema secular é pouco. É pouco. Né? Então é isso que às vezes... E eu tive essa dificuldade.
sabe? Porque tu vem de uma iniciativa privada, você tem uma visão e você começa a entender que milhões não é muito dinheiro dentro de uma administração, que 10 anos não é muito tempo, 5 anos não é muito tempo, porque os problemas eles não se resolvem em 6 meses, em 3 meses. E nós, como órgão de fiscalização, nós temos que pensar o seguinte: a solução é essa, o problema é esse, eu já consegui identificar, já consegui falar com a rede, com todos os protagonistas dessa rede, todos os que têm interesse nisso, né? A associação comercial, as entidades fortes, é uma questão que eu tenho nos últimos anos tentado trazer para a rede, entidades privadas, com representatividade que tenham interesse. Não são obrigados a trazer. Um dia até um presidente de uma associação comercial falou, tá, mas eu não sou obrigado a participar disso. Você não é obrigado a participar, mas eu estou convidando para que você tome conhecimento e para que você dê a opinião do setor que você representa. 300 empresários, 400, 500. Então, se você não tem interesse, não tem problema, não é obrigado. Mas é interessante você pelo menos saber o que está acontecendo para depois não ter aquela, fizeram e não me contaram. Não sei. Então, é essa participação social. E eu estou tentando trazer cada vez mais organismos privados que tenham alguma pertinência com a matéria. Isso é interessante também, porque como é que você traz a sociedade? Você não tem como chamar todo mundo, fazer audiência pública para cada problema. Sim. Então, você tenta trazer setores privados com representatividade dentro de uma sociedade. Pois é, justamente, até para contextualizar, né, essas falas tuas a respeito agora do município de Ponte Serrada, até para as pessoas que estão acompanhando, né, sobre regularização de área industrial e tal, né, a gente está dentro desses processos e que justamente envolve MP, envolve município, envolve iniciativa privada, né, todo mundo conversando a esse respeito. E especificamente nesse caso, e depois eu quero que você traga outros exemplos, enfim, é um amontoado de diversas situações que, como tu disse, começou lá nos anos 90 e vieram vindo e vieram se somando. Daqui a pouco, em regras que lá na época eram válidas e que hoje não nos pertencem mais. Exato. E como é que você organiza isso, né? Organiza a casa lá de décadas atrás para o cenário atual e se compromete ou se planeja para que os erros do passado não sejam mais cometidos, né? Jefferson, a tua pergunta é bastante importante. Porque a ideia é o seguinte: primeiro a gente tem que entender que aquela proposta jurídica para esse problema de disposição de terrenos, eu falo disposição porque era de tudo, era doação, era concessão, permissão, enfim. Mas a disposição de terreno, né, para incentivo econômico, para que as pessoas entendam. Então, é comum os municípios terem leis para incentivo econômico, para trazer empresas para o seu município, para o município progredir, gerar renda, etc. Emprego e tudo mais. Isso é uma lei que existe, eu acho que em todos os municípios, todos, né? Até eu acho que é um copia e cola aí. Mas ela existe, né? E é interessante a lei, é importante para o município e tal. Mas o arranjo jurídico de como é que se faz essa doação, essa cessão, essa entrega do bem público é uma primeira análise. O direito não se prestou, não resolveu. Jurídico, a lei não resolveu o problema. Na verdade, ela criou um problema. E criou um problema que os órgãos de controle, Tribunal de Contas e até o Ministério Público, às vezes dizem, não, tem que ser assim. Só que da forma como os órgãos de controle diziam que tinha que ser, não funcionou. Não deu certo. Tá aí. E não estamos falando só do... E esse problema que tu estás falando especificamente de Ponte Serrada, ele não é exclusivo daqui de Ponte Serrada. Todos os municípios, eu trabalho com 16. Todos têm o mesmo problema. Todos tentando acertar, toda a gestão tentando fazer alguma coisa e todo mundo vendo que não está resolvendo. Primeiro problema é jurídico. Então não está dando certo essa metodologia, essa lei, essa forma. Nós vamos ter que encontrar uma metodologia jurídica que funcione para nós, administração, e para quem recebe, para o empresário, enfim, né? Mas o grande desafio disso tudo, Jefferson, não é o... E aí o que me parece que entra naquilo que tu falou, dessa parceria, não é o Ministério Público chegar a interferir neste ponto, mas sim fazer com que se pense a solução e que o Ministério Público saia.
Sim. dessa solução e que a solução aconteça independente de um órgão de controle. E isso é o mais difícil. Porque vamos lá, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma relação de todos os bens que foram doados, o que foi doado, como é que foi doado, de que forma, qual era a obrigação, É cansativo, mas não é complexo, né? Você consegue fazer em 1 ano, 2 anos, você consegue fazer uma avaliação, análise, é quase que um checklist aí, né? Agora, os problemas que vão vir em relação a isso, nós, administração, sem qualquer ordem de controle, administração, e independente qual seja essa que vai vir, a passada, porque todos tiveram o mesmo problema, como é que ela vai resolver isso? Né? Então, eu acho que a grande sacada é você trazer uma metodologia de como é que se resolve um problema complexo, estrutural como esse, chamando as pessoas, o Ministério Público resolve assim, nós chamamos aqui, nós estabelecemos isso aqui, fizemos um procedimento, analisamos caso por caso e tal, e esse é o encaminhamento, ok? Ok. Daqui para frente, adotem essa metodologia aperfeiçoando. Eu sempre brinco com os prefeitos que eu converso, eu digo assim, tem prefeito que não vive sem um promotor, né? Então sempre, e o Ministério Público, eu acho que tem que se preocupar menos com isso. Mas no sentido consultivo, tu diz? Eu digo no sentido de que parece que se faz a gestão, e essa é uma leitura que eu faço, Jefferson, que se faz a gestão às vezes pensando, será que o Ministério Público não vai me processar? Será que o Ministério Público não vai processar? Sempre digo, o erro vai acontecer. Com medo, né? O erro vai acontecer. E o erro penso que todo mundo espera o erro. Não, porque na vida pessoal, Sim. Imagina na nossa vida pessoal, que você tem a tua conta pessoal, você tem a tua casa, tu tem uma conta de luz para pagar, tu tem uma conta de mercado para pagar. A gente erra. Tu imagina num ambiente em que você tem quantos CNPJ, quantos contratos por dia sendo feito. Então, assim, eu sempre digo, o erro, eu pressuponho que vai acontecer. Se você não está errando ou não está fazendo, alguma coisa está fazendo errada. O problema é o erro consciente, né? Aí entra na má-fé. Quando entra na malandragem, no desvio, na má-fé, no dolo, aí não é erro, né? Daí não tem, aí eu sempre digo para eles assim, para os prefeitos, se a gente for falar em má-fé, em desvio, aí não tem lei que resolva. Não pode colocar qualquer lei, porque o cara que quer fazer, que nem eu sempre digo, né? O assassino que quer matar, ele vai matar. Mas tu não acha que isso daí é um avanço de conscientização dos gestores públicos? Porque se eles estão indo em busca desse aconselhamento, digamos, daqui a pouco é para prevenir um possível erro. Mas óbvio, antes, isso é uma questão de maturidade institucional. Não só do Ministério Público, como tem que ser, mas também dos municípios. E eu vejo, Jefferson, nos 15 anos que eu estou no Ministério Público, uma evolução muito grande dos municípios, muito maior em relação ao crescimento dos municípios, em relação à maturidade, em relação à visão como se enxerga a administração pública, do que era 15 anos atrás para hoje, ela evoluiu muito mais proporcionalmente do que o Estado e a União. Muito mais. Sim. Tá? Então, assim, hoje, como do ponto de vista falando desse aconselhamento, por que um tempo se dizia, se falava, e acontecia mesmo, eu não posso dar consultoria. Tá, mas daí o prefeito ia lá e errava, gastava dinheiro público, dinheiro das pessoas, fazia errado, e o promotor lá e processava. Então, quem ganha nisso? Qual era o resultado positivo? E vamos pensar assim, o promotor ele processa para algum fim, né? O processo não pode ser a punição, né? A gente tem que evitar punir, né? Sim, claro. A ideia é essa. Aí é uma perda mútua, dos dois lados. Vamos colocar um exemplo bem grosso aqui. O sujeito está com uma arma apontada para alguém. A ideia é você evitar que ele atire. Sim. Então, trazendo, né, essa análise de como é que se evita um crime, é a mesma coisa numa administração pública. Você tem que evitar o erro, você tem que evitar o desperdício. Fala assim, você não vai comprar isso por esse valor, por que você vai fazer isso? Por que você vai... E aí tem aquela questão, não, mas tem um empresário aqui, tá, mas tudo bem, como é que a gente vai ajustar essa questão? O que dá para aproveitar desse contrato, dessa lei que foi feito, que a gente consegue, o que não funcionou? Entende? Então, eu penso que, e isso é uma coisa que eu tento trabalhar muito, é a prevenção. A prevenção não no sentido assim, temos que prevenir, mas como prevenir? Prevenir fazendo isso. Sentando com o prefeito, sentando com o vereador, sentando com o gestor, e mas o que tá... Não faz assim, não faz assado, faz assim. Eu acho que faz assim. Consulta o jurídico, veja com o teu controle interno, o que tu pensa. Antes de tomar a decisão, eu sempre digo, e inclusive pro cidadão,
tem tanto órgão para denunciar, para representar, que não é Ministério Público, é polícia, é controle interno, é portal de transparência, é Tribunal de Contas. Assim, ó, a administração pública hoje, eu duvido uma empresa que tenha tantas camadas de fiscalização, fora os conselhos, que também tem essa função. Câmara de Vereadores. Então, assim, ó, numa lembrada, deu 7. Você me diz uma empresa que tem 7 camadas, estruturas de fiscalização. A pessoa vai dizer, mas na iniciativa privada não acontece corrupção. Acontece, só que daí, como não é dinheiro público, a gente não noticia, não tem alguém que vai fiscalizar. Mas acontece bastante. E muito mais até do que... Inclusive, as grandes práticas hoje de corrupção, elas estão acontecendo na iniciativa privada contra a administração pública. Empresas que são constituídas para fraudar a administração pública. Nós conseguimos diminuir grande parte de corrupção com os mecanismos, com as estruturas, com os formatos de fiscalização. Né? A questão que a gente sempre trabalhou, que são questões simples de prevenção. O que é prevenção? Ter os dados no portal Transparência. Isso é a maior prevenção que tem que ter. Porque isso aí no portal Transparência tá lá publicado para quem? Para todo mundo. Para todo mundo. Então, eu às vezes, eu vejo que há uma barreira entre a transparência, e aí, claro que falta muito, sim, a transparência, a informação, e o cidadão. Né? O cidadão hoje ele pode ter muito dado aí, que pode ajudar a resolver até dúvidas. Mas vou dar um exemplo aqui. Um vereador de um município pequeno, não é aqui de Ponte Serrada, de um município menor, bem menor, falou assim, doutor, o município nosso aqui tem 3 milhões para gastar por mês. O que ele faz com tanto dinheiro? 3 milhões para o município? É nada. É nada. Gente, assim, ó, você pode dizer, mas em números, em cifras, é bastante. Mas para um município, sim, é nada. Não sei como é que o município se mantém com só 3 milhões. Você pega empresa que fatura isso, mais que isso no mês. E aí um município que tem, querendo ou não, em muitos municípios aqui da nossa região, a administração pública ela é a maior empresa. Né? E assim, ó, as pessoas assim, mas é dinheiro. É dinheiro. Mas você está falando de um poder que ele depende de manter, por exemplo, 15%. E isso eu acho que é um cálculo que eu sempre tento passar até para as escolas. Nós temos que ter noção de quanto o município arrecada. Quanto o município arrecada? Eu sempre pergunto isso para os prefeitos e vereadores. Qual que é a receita líquida? A receita líquida, a estimada. Não é que vem do deputado, aquelas receitas que são angariadas no curso. Mas a líquida. Assim, ó, aquilo que tu tem, que tu sabe que vai ter. Né? 3 milhões, são 36 milhões ano. Certo? Como é que é gasto esse dinheiro? Para as pessoas entenderem, fazer em casa o cálculo, né? 15% na saúde. Obrigado. Eu desafio vocês a me indicar um município que gaste menos de 20 na saúde. Sim, geralmente é mais. Né? Mais. 15 seria o mínimo, né? 15 é o mínimo obrigatório. Sim. Mas não gasta 15. Mas vamos contar os 15. 25 na educação, obrigatório. Tá? Então aí nós temos 40% da receita dos 3 milhões. Em 2 pastas. 40% em 2 pastas. Aí nós vamos para assistência, aí nós vamos para a folha, que dá quase 50%. Fechou. Fica 10. Fica 10 para obras, assistência social, sim, esporte, cultura, lazer. E para executar os projetos que o governo municipal, estadual, se propôs na campanha. Porque ele disse, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, com que dinheiro? Da onde que tu vai tirar esse dinheiro? Não, nós vamos buscar a receita com o deputado, com o senador. Bom, ok, mas para contar, a gente vai contar com ele. Que é como a gente tem na nossa casa, né? Quanto a minha renda mensal, sim, tanto. Então, quanto eu gasto de luz. E eu acho que essa questão de cálculo é um cálculo simples para que a gente possa entender por que quando eu digo que 3 milhões para um município é pouco. Porque se ele gasta aí 2.500 para manter a máquina, como é que ele vai asfaltar uma rua? Como é que ele vai comprar uma máquina? Uma máquina hoje passa de 500. Eu fiz um acordo com o município também da região aqui. A máquina era 500 mil. Só a máquina. Então, assim, ó, é importante, assim, e eu fico triste porque essa fala vem de um vereador que... Exatamente, uma pessoa que está no meio ali, que deveria saber. Ter conhecimento. Né? A gente pensar, um leigo, tudo bem, mas um vereador, tu sabe onde é que é gasto, né? Mas tem desvios. Ok, tem. Aonde e como? Porque é muito fácil você chegar e falar assim, ó,
tá tendo crime aqui na cidade. Sim, tá? Em toda. Aonde? Como? Quem? Quando? Que dia? Você chegar e jogar que tá tendo desvio, que tá tendo corrupção. Por que me preocupa isso? Porque eu acho que a imagem pública é uma coisa que às vezes não é tão preservada, mas, poxa, tem uma cidade que os representantes ficam dizendo que ela é envolvida em corrupção e coisa. É ruim, né? Muito, né? É chato pra gente como morador, né? Que nem eu sempre digo, São Pedro de Alcântara é conhecido pelo presídio, né? Todo mundo sabe que tem um presídio grande em São Pedro de Alcântara. Pô, mano, uma cidade conhecida por isso, né? A referência da cidade. E essa imagem, cada cidade faz a sua, como nós, pessoas, fizemos, né? Então, me preocupa isso, sabe? Porque são assim, ó, tudo bem, são gastos, valores altos, mas assim, ó, a máquina, 3 milhões, assim, para um município é muito pouco. É muito pouco. E aí você vem uma lei de licitações que diz, ó, você tem que contratar fiscal. Vem a lei geral de proteção de dados, você tem que contratar um gestor de dados. Vem a lei de acesso à informação, você tem que contratar ouvidoria. Tá, ele vai ter que contratar. Né? Então, assim, e as pessoas... E o outro, já entrando, assim, mas que é muito comum também, eu vejo... A sociedade reclama muito e eu acho que nós temos que falar mais. Servidor público não trabalha e tem muito servidor público, a máquina está inchada. Eu penso que nós temos que revisitar esse discurso. Da estabilidade, tu diz? Da estabilidade e da produtividade. Tá? E eu acho que aí são críticas que são fundadas em alguns momentos, em alguns setores, mas elas são muito mal exploradas. Tá? Porque para a máquina funcionar, para o município funcionar, embora você tenha hoje um monte de investimento na tecnologia, se você pensa que o município vai crescer e você quer que o município cresça, a máquina cresce junto, é invariável. Né? Aí você me diz assim, tem muito servidor. Eu te pergunto, aonde? Qual que está sobrando? Porque se esse está sobrando, realmente, então tem que ver. Tem que ver. Não precisa desse, vamos readaptar ele para Mas eu acho que nós temos que ser muito mais precisos na crítica. Né? Tem muito servidor. Aonde que tem muito servidor? Não, mas são 300 servidores. Certo? E aonde que está sobrando? Esse servidor está sobrando em qual pasta? Na educação, na saúde, no esporte? Aonde? Isso é uma análise que nós temos que fazer. Para não fazer uma crítica assim, ó. Leviana, né? Não. Tem muita. Mas como muito? Aonde que tem muito? Porque... É que nem o cara ali falou 3 milhões, né? O vereador que falou 3 milhões. Tá, mas tudo bem, mas assim, é um dado muito genérico. Eu tenho que trabalhar isso. Até porque como órgão você pega um Tribunal de Contas, um controle interno, um Ministério Público, você recebe isso assim, tá, mas tem muito, mas como assim? Como é que eu inicio essa análise? Eu vou parar toda a máquina para fazer uma auditoria em cada servidor? Eu inviabilizo o negócio. Sim. Então, assim, ó, agora, se tem servidor que não produz, bom, aí sim. Aí nós temos que fortalecer, e aí é uma matéria, um ponto que eu tenho batido em todos os municípios, tenho entrado com ações, fortalecer controle interno e corregedorias. Aí sim. Mas daí eu consigo entender assim, não, nós temos servidores que não produzem, o problema é a produtividade? Bom, então não é a falta, é a produtividade, porque se ele não produz, mas precisamos dele, nós temos que tirar ele e colocar um que produz. A lógica me parece que é essa, né? Otimizar, né? O problema não é o quanto tem, é o quanto produz ou deveria produzir. Sim, tanto é que ao mesmo tempo que você olha para números e diz, tem muito servidor, em muitas situações você tem essa percepção de falta de serviço, né? De, precisaria ter mais, mas daqui a pouco é justamente essa questão. Não precisaria ter mais, mas precisaria, de repente, ter as pessoas certas ou executando as tarefas corretamente. E para quem está nos ouvindo, assim, eu vou dizer muito claro, eu não tenho números, mas percebo empiricamente que há um aumento, assim, muito significativo de procedimentos administrativos em todas as administrações públicas. Quando eu digo que os municípios eles estão evoluindo muito mais rápido, isso é uma delas, sabe? O que isso significa? Que os municípios eles estão instaurando procedimentos para apurar servidor que não trabalha. Sim. Isso está acontecendo assim, os próprios municípios estão tomando iniciativa.
sem intervenção. Os municípios mesmos, eles já sabem que se o servidor tem algum problema, eu tenho que apurar essa falta e punir. Então, essa história que assim, o cara passou no concurso, ele está tranquilo, não precisa trabalhar porque ele sabe que não sai mais. Mito. Isso é mito. Isso é mito. Isso é mito. Pra você ter uma ideia, 2025 foram afastados só pela minha promotoria, não estou falando dos órgãos internos, né? Internamente. 7 servidores por corrupção na região. Efetivos. Então, assim, a questão... Eu te digo assim, eu conheço câmaras de vereadores com 2 servidores, secretária e a copeira. Como é que um poder anda, ele desenvolve as suas atividades com 2 servidores que não são afetos à atividade fim do poder? Ou seja, eles não estão relacionados à atividade de legislar, de fiscalizar. Eles são atividades meio. Então, quer dizer que a cada 4 anos, quando troca a gestão, de dezembro a fevereiro, março ali, esse poder ele para. Ele para. Tá? Então, será que vamos enxugar a máquina? Isso eu falo para os vereadores. Quer enxugar a máquina? Nesse caso, você tiraria quem? A copeira ou a secretária? Você quer enxugar? Quer fechar? Então, tem que cuidar com o discurso. E eu acho que o foco é outro. O foco não é assim, no que falta. É otimizar a máquina. Exatamente. É otimizar a máquina pública. A máquina pública ela tem que render mais. E aí eu estou de acordo. É trazer o exemplo da iniciativa privada, né? Porque assim, essa questão assim, tá tendo muito servidor. É a mesma coisa que numa empresa falar assim, nós estamos tendo muito gasto. Tá, mas isso não me diz nada, não me diz nada. Dizer que tem muito gasto, pouco gasto também pode ser um problema. Se nós não estamos gastando é porque nós não estamos vendendo. Ou não está gastando bem, né? Não está gastando bem. Então, na administração pública, em alguns momentos, você tem essa convergência de gestão. Isso é gestão. E aí já entra na área dos administradores, né? Sim. Mas é uma questão que a gente se debate e eu encontro com frequência essa questão. Porque isso até... Esse ano, 2025, eu fiz uma agenda de palestras no estado inteiro. De São Miguel a Florianópolis. E eu falo, lá no Congresso dos Vereadores, na LESC, isso é um mito, nós não podemos, nós vereadores, replicar isso. Isso é acrítico você dizer assim, servidor público não trabalha porque... Mas não é assim, não é assim. E CE tem que mudar. E está mudando. Eu nesse ponto, eu sou muito otimista em relação aos municípios. Eu acho que os municípios, eles têm, por eles estar vivendo a realidade, são o poder que está de frente, que está lidando todo dia com a sociedade, porque o Estado está longe. Quem é o Estado? Se eu quiser reclamar com o Estado, eu vou aonde? Agora, se eu quiser reclamar com o município, eu vou na prefeitura. Eu vou numa secretaria, eu falo com um vereador, eu falo com o secretário. Mais acessível, né? Com o Estado, eu reclamo com quem? Entende? Então, por nós estarmos muito mais próximos da sociedade, efetivamente, é aí que eu vejo que há uma necessidade de aperfeiçoamento que está acontecendo por conta dessa pressão social. Então, o município é o que recebe a pancada. Então, essa é uma questão. E nesse ponto, aí eu digo com muita tranquilidade. Tem muito, mas... Fazendo uma análise de 10, 15 anos atrás, muito mudou. E eu não posso pensar que, mas isso vai levar tempo. Vai, talvez eu nem vou estar aqui. Talvez ninguém de nós vai estar aqui. Mas é aquilo que eu digo, é um direito coletivo, e o coletivo não é a minha geração. É a que vai vindo, meus netos, meu filho, enfim. A gente tem que... Não vamos passar por essa vida sem ter feito nada, né? Sim. Não dá, né? Eu não vejo como isso ser possível, né? Então, alguma coisa a gente tem que fazer. E eu acho que nós, municípios, e as pessoas sempre dizem, eu estou desacreditada no Brasil, no Estado. O que a gente podia fazer? Cuidar do nosso município. É onde a gente consegue efetivamente ir lá falar com o vereador, ir lá na Câmara de Vereadores, ir lá no prefeito, ir lá no secretário. E a gente consegue ser ouvido. Começa pelo quintal de casa, né? Exatamente. Eu quero voltar àquele ponto ali, doutor, da participação do Ministério Público como até um órgão conciliador em muitas situações. Esse perfil, ele é nato seu, claro, né? Mas é um processo que vem apenas de ti, ou você entende que é uma cultura sendo disseminada dentro do próprio órgão de maneira ampla do Ministério Público? É uma cultura... Eu tenho isso, que é um perfil, mas é uma cultura que está se implementando. E isso eu digo porque eu participo dos
dos cursos de formação dos novos promotores, né? E isso a gente passa a eles. Por quê? Nós temos que assumir, o Ministério Público, o protagonismo da solução de problemas municipais. O que é isso? É muito fácil eu sentar atrás do meu gabinete e fazer uma ação. Eu pego lá no portal Transparência, mando uns ofícios, monto uma ação. Achar erro vai ser a coisa mais fácil. Por exemplo, essa situação, vou retornar esse exemplo, porque ele seria um exemplo muito didático para isso. Questão da doação dos terrenos. Eu poderia ter feito uma ação civil pública, entrar a educação contra o município, pedindo para que o município regularizasse. É muito menos trabalho. Tu sabe disso. Então, os dois estão acompanhando isso. Tô lavando, eu poderia entrar com a ação e dizer assim, ó, eu não vou fazer reuniãozinha, não vou vir aqui. Tô fazendo a minha parte. A minha função é essa, aí tá aí. A ação tá aí para a sociedade, eu fiz ação, eu dei uma resposta. Só que essa ação, primeiro, ela não terminaria. Esse nosso trabalho está sendo feito aqui há uns 3, 4 anos, né? Por aí, pelo menos. A ação ainda não teria terminado. Uma média de uma ação civil pública ela é de 4 a 5 anos. Em primeiro grau, aqui. Tinha recurso ainda. Tá? Eu estimo que nós estamos encaminhando, né, Jefferson, agora, para deliberado, encaminhado, definido como tem que ser. Agora é a parte que eu diria menos complexa, mais fácil, que é a resolutividade. Então, qual é o grande desafio do Ministério Público? Isso eu tenho dito, que é você ser o gestor e o protagonista da solução do problema. É você fazer o problema social como esse ser resolvido sem a intervenção de judiciário. Não que o judiciário não é importante, mas o judiciário está abarrotado de ações, ele está abarrotado de problemas. E esse problema ele não é um problema do meu cheque que não é pago. Não é um problema meu, especificamente do Marcos, do Jefferson. É um problema da cidade. Então você vai me dizer que não tem prioridade? É óbvio que tem prioridade, porque todo mundo tem interesse nisso. Todo mundo tem. E não é uma ação normal. Não é uma ação de cobrança, não é uma ação individual de inventário. Tem o seu valor, mas convenhamos que nós estamos falando de um problema público. Coletivo. Coletivo. Né? Eu não posso dizer que essa ação ela não é mais, tem que ser tratada igual. Não tem que ser tratada igual. Ela não tem que ser tratada igual às outras ações. Porque ela não é uma ação de uma pessoa. É uma ação que envolve uma cidade. E essa cidade quer que esse problema seja resolvido logo. Então, e como é que nós podemos dar prioridade a isso? Então, vamos fazer o seguinte, vamos tentar esgotar ao máximo os acordos, as reuniões, o diálogo, e não vamos, assim, ó, não vamos cogitar judicializar. Esse é o nosso desafio. E a partir do momento que você resolve, você diz, não, foi resolvido. E eu sempre digo, assim, os problemas são resolvidos sem precisar entrar com uma ação judicial. Ou seja, então é possível. É possível. Sim. Você deve ter muito exemplo, né, de problemas que foram resolvidos nesse sentido, né, sem a necessidade de judicializar. Muitos. E 90% das minhas ações, das minhas demandas são resolvidas na promotoria, não em juízo. Tem que entrar em juízo? Ok, vamos entrar. Né? Não gosto por conta da demora. Porque daqui a 20 anos as pessoas vão dizer, mas também isso aí é uma lenga-lenga, termina em nada, não resolveu nada. Às vezes o que o promotor pediu também não vai ganhar, às vezes perde a ação, aí tem que recorrer, e o problema... Então nós temos que se preocupar assim, ó, não é em tracação. Tracação é de menos, é fácil, não tem complexidade. Sim. Agora eu quero saber assim, ó, na prática, pro cara lá que tá com o negócio dele embrulhado lá, o que vai mudar? Quando que vai mudar? O que resolveu? E isso que eu sempre bato. Nós temos que trabalhar mais com indicadores de resultados do que com ações. As ações, aquilo que eu falei, é muito fácil. E essa postura, ela tende que a gente fala em trabalhar em rede, é uma postura, um comportamento do Ministério Público que tende a ser assim. Tende a ser assim. É como se criasse um judiciário paralelo, sim, mas que você tivesse uma busca de solução consensual. É isso. E vai ser assim. E a proposta, até pela nomenclatura, né? Ministério Público, né? Ele está ali para servir, né? O público. Né? Eu sempre, quando eu vou na rádio sempre digo assim, ó, a melhor forma, quando eu agradeço, né, o convite, é que vocês, mídia, todas as mídias, têm que chamar o promotor e questionar o promotor. O problema está assim, por que o senhor não fez nada?
E esse problema que o senhor vai resolver? Como é isso que eu espero de uma sociedade, que me provoque, que me cobre. Tu falou, eu sou um servidor público. Eu tenho que dar essa resposta. Mesmo que eu diga assim, isso aí não tem solução. A resposta é essa. Sim. É uma Mas já resposta. é uma resposta. Mas é a resposta. Não tem solução. Por exemplo, eu sempre dou um exemplo de uma comarca de início, quando o prefeito, ele queria... A sociedade queria uma escola e o prefeito uma quadra poliesportiva. O problema parou no Ministério Público. Eu não posso resolver isso. Essa pessoa foi eleita com esse programa de governo. No programa de governo dela, a quadra poliesportiva era um projeto de governo. Eu não posso dizer para ele, não construa quadra, construa um colégio. Sim. Por quê? Porque isso não é do Ministério Público, isso é do gestor, é ele que tem que entender. Eu não entendo a sociedade. É aquilo que nós falamos. Eu não sei se essa empresa vale a pena manter uma empresa dessa ou não. Eu não sei, eu não moro aqui, eu não tenho essa realidade, eu não convivo, eu não frequento essa realidade econômica, social, política, enfim. E aí entra uma outra questão, que eu sempre também digo para os prefeitos, né? Cuidado quando tu pergunta para o promotor, porque a resposta do promotor é jurídica. E a tua decisão não é só jurídica, ela é política, ela é econômica, ela é social. Então, às vezes, a resposta jurídica ela é fácil. Aconteceu isso, faz isso. Meio que quase que um prompt, né? Faz isso, faz aquilo. Técnico, né? Técnico. Agora, é óbvio que a decisão do gestor ela é muito mais complexa. Eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida nenhuma. São 16 municípios que você atende. 16 municípios, são 16 prefeitos, 16 vice-prefeitos e mais de 160 vereadores. Pois é. A pergunta é justamente sobre um pouquinho dessa tua rotina e como é que faz para dar conta desse volume de situações, de casos, né? Semana passada eu estava dentro de uma Câmara de Vereadores discutindo uma questão de contratação temporária de servidor público. E é assim que funciona. Primeiro, eu acho e esse é um achismo, não é um achismo pessoal, é uma constatação que é urgente a qualificação dos vereadores. Eu sempre digo a todos os vereadores de todos os municípios, vocês não podem ser um repassador de informação. Ou seja, o meu eleitor disse que está tendo desvio de verba. Então, doutor, está tendo desvio de verba. Tá, mas se é para você pegar essa notícia e me passar, diz para o teu eleitor fazer pela ouvidoria. Não, ou seja, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, que o vereador poderia mais que isso, né? Do que simplesmente repassar de porque ele também é um controle externo. Então, tu não precisaria. Então, essa é uma questão. E já diante deste problema identificado, é óbvio que eu sempre me coloco à disposição de todas as câmaras de vereadores e eu vou até as câmaras de vereadores. Eu gosto, né? Então eu vou, conheço todos os 16 municípios, conheço todos os 16 controles internos, conheço tudo. Né? Da minha área eu vou, eu saio bastante. E tem demandas assim que são peculiares de cada município, mas grande parte tu vê que é uma questão de... E aí entra... Você vai dizer assim, mas como é que poderia resolver isso? Com a questão da contratação do servidor público. Se nós tivesse uma Câmara de Vereadores com assessores, com analistas, com mais advogados, com mais... Talvez esse problema nós poderíamos aperfeiçoar o nosso jurídico, o nosso legislativo. Né? Porque eles sempre dizem assim, o advogado é do lado do presidente da Câmara. Em todas as câmaras eles falam o mesmo discurso. Então, por que não se cria mais advogados, se essa é uma necessidade? Não se cria mais analistas legislativos, né? Porque você qualifica o poder e, independentemente de quem for o vereador, essa estrutura ela vai existir. Por exemplo, a prefeitura, quando troca o prefeito, ela não para. O judiciário, quando troca o juiz, não para. Porque tem uma máquina rodando. Sim. Tem um conjunto de servidor, tem um conjunto de estrutura, de sistema que funciona. Então, nós não podemos dizer assim, porque o promotor saiu da promotoria, a promotoria agora parou. Não dá para ter essa concepção. Mas isso acontece muito em câmaras de vereadores pequenas. Troca a gestão, ela para. E é um poder. Nós só temos 3. E esse poder para. Nós temos 295 municípios no estado. Desses 295, 50 municípios têm número de população a mais de 50 mil habitantes. Ou seja, 245 são menores de 50 mil habitantes. Grande maioria. E a grande maioria enfrenta o mesmo problema.
Mas a quem... Doutor, obrigado pela orientação, Tudo bem, não me oponho a prestar essa orientação. Eu sempre digo para eles, um vereador, há um mês atrás, que o município entrou com a patrola dentro do rio, tem dano ambiental. Então o senhor tem que mandar para a polícia ambiental. Né? Tá. E são coisas assim, orientações simples, né? Que são básicas, que são, né? Daí, porque a empresa tá, mas qual é o problema? Tu chegou a olhar Teve um caso, pra você ver como a coisa é, que ele estava reclamando de uma lei, um vereador do município bem distante aqui, estava reclamando de uma lei que ele foi o relator. Cara. Eu falei, não, né? Tu tá dizendo que a lei tá errada, mas quem propôs foi tu? Sim. Então, eu acho que eu sou um dos defensores que teríamos que aperfeiçoar, estruturar um poder que poderia fazer muito. Se nós mas o que pode fazer? Se nós falarmos só em plano diretor, nós nos ocupamos por décadas. Sim. Tá? Por décadas. Só nisso. E isso o vereador pode fazer. Né? Então, eu vejo que o grande... Hoje, se me disser que tu falou, né? Como é que lida com isso? Eu acho que uma prática comum, fazendo um parênteses aqui, é a devolução do dinheiro no final do ano. Né? Sim. E eu sempre digo, vocês vão pagar caro por isso. Vocês, digo, poder. Porque uma hora a sociedade vai dizer assim, se está devolvendo, não precisa. Então não precisa o município passar. Ou vocês não estão gastando como deveria. Isso vai acontecer, porque como é que fica devolvendo dinheiro todo ano, né? E até uma informação que eles... faz parte meio que do rito, né? De você ter... Quanto mais tem ali para devolver, mais bonito fica. Porque assim, nós devolvemos tanto para a saúde. Ok, bom, claro que é bom. Ninguém vai negar que botar dinheiro em saúde é ruim, né? Mas primeiro que a execução de políticas públicas pode ter participação do legislativo, mas é do executivo. A partir do momento em que devolve, há esse pacto, esse acordo de que o dinheiro seria destinado para tal fim. Mas se o prefeito falar assim, eu não vou destinar, eu vou destinar para outro fim, sim. Que foi devolvido, ele não é obrigado a se vincular, a verba não é vinculada. Então, essa é uma questão. E por que não aparelhar as câmaras de vereadores, né? E aí nós teríamos o que nós ganhamos com isso? Muito? Nós ganhamos muito. Nós ganhamos melhor qualidade, nós ganhamos melhor entrega de leis melhores, de revogar. Eu sempre digo, né? Se um dia eu pudesse ser legislador, por um dia eu revogaria leis e não faria leis, né? Porque tem tanta lei que a gente também não... que eu acho que seria uma... Inclusive, eu vi uma proposta de um vereador uma vez que ele dizia assim, a minha proposta é revogar a lei, né? Eu falei, mas a proposta é interessante, né? Porque é tanta lei que a gente não consegue acompanhar, ninguém, nem nós do direito, né? Então, eu penso assim, que o dia a dia, os municípios, assim, eles têm uma estrutura. Uns menores, uma estrutura menor, mas uma estrutura que já consegue girar. O grande problema que eu vejo hoje, não seria um problema, né? Mas seria uma necessidade de reavaliarmos que precisa de uma atenção na sociedade, são as câmaras de vereadores. Mas essa é uma reflexão muito importante. A gente dá sempre muito holofote, eu digo enquanto sociedade, né? A questão executiva, mas dentro do legislativo, tanto é que isso reflete nas outras esferas, né? Nas outras escalas. Não só a sociedade, mas muitas vezes o cara que está se colocando à disposição para o cargo eletivo ali da Câmara de Vereadores, ele não faz a mínima do que é quais são as funções de um vereador. Aí, numa dessas, ele pega e se elege por populismo ou alguma coisa nesse sentido, cai dentro da Câmara de Vereadores e aí, né? E ele começa a trabalhar dia 2 e dia 2 ele entra no gabinete dele que não tem ninguém no gabinete dele. Aí ele não sabe nem o que tem que fazer. E aí eu penso assim, você pensa, o vereador ele está lá para atender o público, para fazer as atividades de fiscalização, para encaminhar, mas ele chega na Câmara de Vereadores, ele vai abrir o e-mail, responder e-mail, fazer ofício. Então, são atividades meio que você poderia ter alguém ali para fazer e o cara fazer a parte de lei, de entender o que está precisando, porque isso precisa de lei, não precisa de lei, propõe essa lei.
assim, ó, uma coisa, eu sempre digo, plano diretor, você pega aí parcelamento, questão de garagem, de calçada, de tamanho de lote, de área que pode construir casa, pode construir... Cara, isso é uma coisa assim que é urgente para que a sociedade desenvolva de uma forma ordenada e que cabe ao vereador fazer, né? Então, eu sempre, esses tempos, tinham 2 vereadores brigando no município e eu, volta e meia, quando há alguns problemas, eu fico assistindo a sessão, né? Aí eu assisti umas 2, 3 sessões daquele município e tal. Falei, vocês ficam falando de problema do Brasil, de ideologia, e do município vocês não falaram nada. Nada. Vocês usaram a tribuna para fazer críticas ideológicas. Uma coisa que dificilmente você vai mudar, né? Nada prático. Assim, ó, o que me preocupa, resumindo, assim, o que me preocupa, seja que eu acho que como deve ser no Executivo, no Legislativo e no Ministério Público, a entrega. Qual é a entrega que a gente está dando? Tá, se eu perguntar assim, ó, pro cidadão, tu tá contente com o trabalho do teu promotor? Que é isso? O que o teu promotor na tua cidade está fazendo? Está entregando? E a mesma pergunta se faz ao Legislativo e Executivo. Tu tá contente? O que tu tá vendo que está acontecendo na cidade? Essa entrega. Mas essa preocupação tem que ser do setor da administração para a sociedade. E a sociedade ela vai ser o termômetro para a gente medir o que nós estamos fazendo. Né? Então, o que hoje me preocupa, e aí perpassa pela postura de como o Ministério Público está atuando, pela postura dessa questão do Legislativo, do Executivo, é saber o seguinte, qual é efetivamente a entrega? O Ministério Público em trocação, ok, trocação significa o quê? Que em trocação, ponto. Tá? Mas a entrega que eu digo assim, ó, o que isso impactou efetivamente na sociedade? Tá? Aí eu te digo assim, por exemplo, eu fiz uma ação que pegou, busca regulamentar doação de terreno público. Isso fez com que o município tivesse uma renda, um acréscimo de renda de não sei quantos milhões, em termos de dinheiro, em termos de patrimônio, ele repatriou 30 lotes, ele destinou isso... isso é uma entrega. Isso que nós estamos fazendo é uma entrega. Nós vamos fazer uma entrega. Isso sim, isso é um indicador. Aí eu posso dizer o seguinte, desse valor, o município que não tinha nada, ele passou a ter um patrimônio entre líquido e de bens de 5 milhões, então a promotoria e o Legislativo e o Executivo estão fazendo entregas. Tá? Agora, eu estou fazendo, que nem eu digo assim, o Ministério Público, eu repito, entrei com ação, ok. Fiz um projeto de lei, ok. Qual é a entrega disso? E eu acho que essa é a grande preocupação. Eu sempre digo, nossa, como agente público, qual é a nossa entrega? E eu acho que nós temos que nos preocupar. Quando as pessoas dizem assim, vai prefeito, sai prefeito, vai vereador, vem promotor, sai promotor, e a coisa fica tudo igual. Tá, vamos pegar essa frase, que ela é repetida, e vamos ver o que tem de verdade e o que tem de... que não dá para considerar. Alguma coisa dá, né? Alguma coisa tem para considerar. Então, assim, o que está acontecendo? É a entrega. A pessoa quer saber assim, mas eu fui... precisei levar minha filha num posto de saúde e eu me senti satisfeito. Numa outra cidade que evidentemente que as pessoas não sabiam que eu era promotor. Eu gostei do atendimento, esperei 10 minutos, razoável, bem tolerando, tranquilo. Foi lá, fez um ponto que tinha cortado a perna da minha filha, saiu, sim, não deu 30 minutos, estava em casa já. Então eu acho que essa é uma entrega boa. E eu, claro que não era um município da minha abrangência, mas eu fiquei vendo quanto tem funcionário, como é que tá a limpeza, claro. Como é que tá aqui e tal. Clínico, né? Clínico, aí a gente fica olhando, né? Como é que atende, como é que é o atendimento, né? Essa é a questão. Então a entrega. Eu acho que a palavra que nós temos, nós como gestores, como promotores de políticas públicas, e promotores eu digo todos que trabalham com isso, nós temos que estar preocupados com as entregas. Eu não digo entregar um hospital, entregar um carro, né? É entrega de serviço, do que nós estamos fazendo. E se aquilo que... Por que eu acho importante isso? Porque é necessário a gente saber a diferença entre as ações que nós fizemos, que elas são os meios, para o resultado que essas ações produzem, que é como uma empresa trabalha. É isso. Sim. Eu posso estar fazendo um monte de coisa, mas de prático, de efetivo, de lucrativo. E lucrativo não só econômico.
lucrativo de saúde, de esporte. Social. Eu vejo assim, ó, são coisas que... Na minha cidade foi implementado em Xanxerê um ecoparque. Tá pequeno já, de tanta gente. Ontem eu passei lá, tava lotado aquilo lá. Poxa, aí a gente leva isso, mas já deveria ter sido feito isso há muito tempo, então. E por que as outras cidades também não fazem? Porque há uma procura, as pessoas vão de manhã, de tarde, de noite. Então, assim, ó, eu como promotor não posso dizer, faça um ecoparque, não. Mas como cidadão... Como cidadão eu olho assim, poxa, as pessoas gostaram tanto que ele já está pequeno, o espaço ficou pequeno, né? Isso é uma entrega, que é a entrega de quê? Lazer. E a gente não percebe, né? Pô, mas se a pessoa ela vai lá e se exercita, corre, relaxa, diminui o problema de saúde. Sim. Então perceba que há uma... Só que isso não é promotor, isso são entregas. Sim. São as entregas. Entregas de lazer, entregas de qualidade de vida, né? Entregas de... É que nem uma vez um prefeito falou, eu queria comprar um carro para saúde. O senhor acha que eu posso comprar um carro com ar-condicionado? Eu falei assim, mas tu gostaria de viajar para Florianópolis sem ar-condicionado? Não. Eu falei, então por que tu vai comprar um carro que não tem? Você tem que dar conforto. Você tem que dar qualidade. É isso que são as entregas, né? Eu sempre digo assim, ó, não é porque é público que tu tem que comprar o mais barato e o pior, né? Sim. Eu sempre digo isso. Quando eles dizem assim, nós temos que comprar um computador... As entidades, elas são assim, né? As entidades, APAI, idoso, infância e tal. Eles dizem, doutor, a gente só queria um computadorzinho mais simples. Não! O melhor. Um computador que te atenda, né? Que te atenda, né? Então, o mais simples, amanhã ele não te atende mais. Então, essa é uma visão que nós temos. Um dia, uma pessoa perguntou para mim que a Polícia Federal teria apreendido carros de luxo, BMW, Porsche, e colocado na frota da polícia. Tem um dispositivo de lei de drogas que permite que, até aviões, né? Pô, mas por que a polícia vai colocar um carro um Porsche, uma BMW... na frota da polícia, a manutenção disso. Tá, mas aí nós temos que pensar o que nós queremos. Nós queremos uma segurança pública de qualidade. Nós queremos uma segurança pública de qualidade com equipamentos tão bons ou melhores que das pessoas que estão praticando crimes. É isso para mais. Eu queria que minha polícia tivesse Porsche em todo lugar, BMW, helicóptero. Isso é uma segurança pública de qualidade, né? Aí os caras vão sai do Brasil, olha aqui como é que é a polícia na Europa, nos Estados Unidos, em Dubai, os caras cheio de carro, não sei o quê. Aí a gente vem para cá e quer o quê? Quer o mais barato, o mais simples? Pode ter isso, mas a gente tem que buscar sempre o melhor. E eu sempre digo que isso é entrega. Não é dar um computador, é dar um computador bom. Não é dar um carro para a polícia militar, é dar um carro bom. Não é buscar uma ambulância, um carro simples para levar a idosa a fazer um exame em Florianópolis. Não, levar com conforto. Isso é qualidade de vida. Né? Eu acho que essa visão a gente tem que ter, de ter e ter bem. Essas são as entregas. Eu acho que essa é a visão. Não é só dar um daqueles equipamentos de fazer ginástica que tem espalhado em tudo que é canto. Sim. Não, é dar uma estrutura com luminosidade, com campo, com pista de corrida, com campo de futebol. É isso. Nós temos que pensar. E é uma visão que eu tenho. Né? Pensar em ter, mas ter o bem, o melhor, como público. Mas é legal porque você usa a ferramenta que você tem à tua disposição, mas dá para perceber na tua fala que ela vai muito além do que você consegue fazer pela ferramenta. É muito mais uma visão pessoal de cidadão mesmo, né? Porque isso, inclusive, nas entregas, tá dizendo, tem essas entregas imediatas, mas também, no caso dos gestores, as pessoas que estão aí ocupando cargos, tem que ter a percepção das entregas que muitas vezes não vão ser nem feitas por eles, mas ela precisa ter um start, precisa ser implementada em algum momento. Tu sabe, Jefferson, que isso é um custo da democracia, né? A alternância de poder. Então, e aí eu acho que é uma novo perfil que também nós temos atuado, é o seguinte, questões mais complexas, que envolve uma continuidade dentro da minha promotoria, processo da minha promotoria, quando dá a troca, eu procuro o novo gestor para expor o problema, aconteceu aqui, né? Expor o problema, expor a situação, expor em que pé que está e saber assim, prefeito, eu como promotor entendo que isso deveria continuar. Eu gostaria de saber se o senhor tem interesse em continuar. Porque não é eu, Marcos, que quero, é a minha função que quer, é um problema social. Sim. Então, se eu sou promotor o meu cliente é a sociedade, eu tenho que chegar e dizer assim, o Ministério Público
entende que essa situação ela tem que continuar desta forma. Porque era assim que estava fazendo, e não sou eu que estou fazendo. É uma sociedade que está comigo, é um grupo, é a rede, é o conselho, é a Câmara, é a associação comercial, é um grupo. Nós entendemos isso e gostaríamos que o senhor continuasse. Em regra, eles continuam. Porque assim, eu tenho uma legitimidade, não é uma vontade da minha cabeça, é um trabalho que vem sendo feito. Então, nesses pontos, eu acho que na troca, que a tendência geralmente é o prefeito que entra querer implementar imediatamente o plano dele, legitimamente, evidentemente, mas que a gente tem que também mostrar que assim, isso aqui precisa de continuidade, né? Uhum. Só que é o seguinte, as pessoas às vezes dizem assim, mas o senhor vai estar aqui por quanto tempo? Depois que o senhor sai, como é que fica? Mas não pode depender de um promotor para resolver o problema. A sociedade, com essa forma de rede articulada, a rede que a gente chama, ela tem que continuar, porque amanhã sai o presidente da SIX, amanhã sai o vereador, amanhã sai o conselho. Então, o fato de sair um membro ou um ator da rede não pode fazer com que a rede se dilua. Ela tem que continuar forte, porque ela tem que continuar tendo esse poder de chegar e falar assim, ó, nós estamos com esse problema, a solução nós estamos apresentando é essa e nós queremos continuidade. Isso, sim, com bastante segurança do que nós estamos fazendo, do que nós estamos falando, e é isso. Só que não dá para depender de uma pessoa. Uhum. Tem que depender de um órgão, de uma entidade, entende? Então essa é uma preocupação que tem que ter. Mas tem como resolver. Tem como resolver. E o que eu penso assim, é que na nossa região tem muita associação, né? Tem a Associação Comercial, CDL, tem a Associação dos Bairros, tem muita associação. Isso nós temos que explorar mais. Porque é essa força, não temos como chamar a sociedade, pegar toda a cidade e colocar numa Câmara de Vereadores. Né? Então nós temos que chamar os representantes da sociedade e propor isso. É assim. Bom, a gente falou bastante sobre a parte técnica e também social, né? A parte de conciliação dos problemas, né? E que é do ofício do promotor. Mas eu queria entrar numa seara um pouco mais particular da sua vida. Vamos lá. No momento em que não está atuando como profissional, como representante do Ministério Público, como é que é a sua vida no dia a dia, assim, dentro de casa? Você já falou algumas vezes, tem 2 filhos, né? 2 filhos. Casado, com uma promotora, inclusive. Como é que é o seu dia a dia, o que o senhor gosta de fazer? Eu trabalho bem perto da promotoria, né? Eu moro perto da promotoria, bem perto ali. Então, o dia a dia eu gosto muito da minha família, assim. Então, eu levo as crianças para a escola, eu busco as crianças da escola, ajudo naquilo que dá para fazer dentro de casa, né? A gente tem que estar sempre junto. Então, para mim, o melhor lugar é estar dentro de casa. Uhum. O melhor lugar é com a família ali. Para mim, família... acima de tudo, a família bem estruturada, bem organizada, bem cuidada, bem protegida, bem orientada. É isso. E dentro de casa eu tenho minhas flores, né, que eu gosto muito das minhas orquídeas, então eu fico lá regando, vendo quando nasce um broto, quando nasce uma flor. É o teu hobby? É o meu hobby, e eu também faço, esse ano dei uma parada com as minhas facas, né? Eu tenho um hobby de cutelaria, embora esse ano dê sempre a priorizar o serviço, né, óbvio. Então, na priorização de serviço e família, esse ano eu não consegui entrar na minha oficina de cutelaria. Sinto falta bastante de fazer, né, uma distração, né, é um hobby muito bacana, muito bom para você ficar sozinho ali, pensando e refletindo e cuidando e vendo algo sair, porque sempre digo, a minha profissão, eu não entrego um produto, né? Sim. Eu fiz ação, mas ação é uma atividade muito... É um meio, né? Mas não é um fim, por exemplo, assim, eu construo uma casa, você vê a casa, né? Eu entrei com ação, você não vê, né? Abstrata, né? É intangível, né? Então, assim, esse meu hobby, eu consigo ver o resultado que eu faço materializado, né? Uhum. Que é diferente, para mim, é diferente do direito, né? O direito você vê muito falar, muito fazer, muito se resolver, mas você não vê algo palpável, assim, né? E os hobbies que eu faço, eles são que as plantas e a cutelaria, eles são coisas que eu consigo enxergar. Que para mim, na minha área, não tem isso, né? Então isso me atrai, né? De fazer algo que você consegue
ver, né? Ver o resultado. Olha, isso aqui fui eu que fiz. Pegar, né? Pegar, olha... Um produto ou resultado do teu trabalho. Que não é da minha área, geralmente Sim. não é assim, né? Em outras profissões você vê o arquiteto, vê o engenheiro, ele faz e, esse prédio fui eu que fiz, né? O máximo que eu falo, até ontem estava passeando numa volta. Eu gosto de dar uma volta na cidade, ver obra pública, eu adoro, né? Aí eu fico falando, esse loteamento aí eu aprovei, esse aqui eu entrei, esse aqui eu entrei. Mas assim, é coisa que eu sei da minha cabeça, que eu fiz. Mas eu não enxergo, ninguém enxerga, né? Porque o nosso trabalho é esse, Não né? vai aos holofotes Não das vai, pessoas, né? porque daqui 10 anos eu não vou poder dizer assim, isso aí, eu não lembro de ter feito essa ação. A tendência, por exemplo, eu não lembro das ações que eu fiz há 10 anos atrás. A gente esquece, né? Agora, esse hobby, ele faz com que haja eu enxergo, né? Então, para mim, é uma questão que me satisfaz muito, assim, me preenche como tempo, como ocupação, né? Esse das facas, cara, como é que surgiu esse... Assim, eu precisava fazer uma atividade, né? É muito estressante, o Ministério Público ele é muito estressante porque é só problema, né, cara? É só problema. Sim. Problema. Ninguém entra lá e diz assim, vim aqui te visitar. Tomar um mate, né? Todo mundo assim, então, assim, tá acontecendo um problema comigo. A conversa começa com, tá tendo um problema, tem um, né? E assim, é difícil você, às vezes, assim, no início foi bem difícil de desconectar entre o que é pessoal e o que é profissional, né? E em algum momento essa mistura, ela aconteceu. E eu precisei, evidentemente, e sugiro que faça sessões com psicólogos, né? Eu acho importantíssimo para a qualidade de vida, para você aprender a lidar com o que é teu e o que não é teu, né? Eu sempre penso que um fato que me mostra muito isso que aconteceu, né? Uma mulher entrou e falou assim, se não me derem, acho que era remédio que ela queria, eu vou me matar. Aquilo me deixou louco, né? Eu falei, a mulher vai se matar, e agora? Aí depois tu começa a pensar e tu busca ajuda psicológica, daí tu vai, aquilo lá não é teu, né? Se a pessoa quiser furtar alguma coisa, a gente não tem como impedir as pessoas de fazer. Então esse problema, o que tu tem para fazer assim dentro da tua atribuição, não faça isso, ligar para um SAMU, orientar, encaminhar para o médico, encaminhar para um posto de saúde. Isso está dentro do meu alcance. Mas você enquanto profissional, Enquanto profissional. Mas é muito difícil, cara, você separar assim isso, sabe? Que é perturbador as coisas que acontecem, né? O promotor do crime, imagina, você pega... tem que ficar lendo, por exemplo, quebra de sigilo de WhatsApp de traficante o dia inteiro. Então, você imagina lá as falas que eles falam. Você pega laudo médico de homicídio. Então, tem aquele corpo aberto, cheio de tiros, sangue. Então, cara, é direto, pesado, né? A Polícia Civil enfrenta o mesmo problema, a magistratura, a mesma coisa. Então, e eu vejo assim que é uma maturidade pessoal. Se a pessoa entra muito novo e ela começa a trabalhar nisso, a tendência é ela, em algum momento, começar a ficar doente, sabe? Doente. E nesse propósito aí, conversando com a minha psicóloga, refletindo, amadurecendo para não adoecer, né? Eu precisava fazer alguma coisa que não tivesse nada a ver com o direito. Porque se eu estou desde os 14 anos dentro do direito, pensa, a cabeça do cara, ela é muito, muito, assim, não direcionada, né? Até tem dificuldade de você compreender novas realidades, ou, sabe, essa questão. A rede me ajudou muito, sabe? Você começar a entender que você consegue resolver, que você não é que as pessoas pensam, eu vou no promotor, mas tem coisa que não resolve, né? Quase tudo que não resolve, se for ver, né? Porque, não é o salvador da pátria. né? Porque assim, a questão de assistência social, a gente não tem... Eu sempre digo para os colegas, cara, a nossa ciência é direito. Assistente social, psicólogo, médico, não é com nós. Nós não temos como dizer o que fazer. Mas a gente, quando entra muito novo, você quer resolver, né? Tem que cuidar esse tipo de coisa. E pensando nisso, eu precisava, cara, imagina, de 30 anos fazendo a mesma coisa sempre. Né? É um hobby recente? Faz uns 3, 4 anos. Então é uma coisa que assim, eu trago muito aprendizado da cutelaria pro direito, né? Assim, você saber que tem que ter paciência,
que você tem que ter persistência, que você tem a cutelaria, como ela não é uma ciência, e isso para mim foi um choque, né? Porque eu estou acostumado com lei, regra. E aí quando começa a fazer uma atividade que não tem regra, que ela é empírica, não tem uma ciência, não tem um código que diz como fazer, né? E aí um professor diz assim, ó, o meu jeito é fazer esse. Sim. Para mim, no início, isso foi uma dificuldade. Como o meu jeito? Tu chega ao resultado de diferentes formas. Esse foi um aprendizado que eu trouxe. Tem uma porque ele me dizia... Eu fiz vários cursos, todo ano eu faço um até para quebrar a rotina e sair e esquecer o direito. E isso é uma coisa que me chamava muito atenção. Que assim, eu tive dificuldade, mas tá louco, né? 30 anos fazendo a mesma coisa, chega um cara e me diz assim, ó, do meu jeito. Mas como do teu jeito? Não existe do teu jeito. Não pode, né? Aí tu diz, não, ele não. É o seguinte, né? E você vê como é que um outro profissional trabalha, tá na oficina de uma pessoa que ela vive disso, né? Ele diz, ó, o meu jeito é assim, então você consegue entender assim, ó, nem tudo tá no script, né? Tu vai ter que achar um jeito de fazer o resultado, a entrega, né? Nisso eu trouxe, cara, não tem um jeito específico. E talvez o aprendizado tivesse... Eu falei assim, se eu tivesse tido essa percepção de aprendizado de tudo na vida, né? Que não existe uma fórmula específica para tudo e tem vários jeitos, né? Ele falou assim, o meu jeito é esse, eu faço assim, o fulano faz assado. Daí eu disse assim, mas cara, como? Né? Como assim? Cada um faz um jeito dele. Cara, o importante é fazer a faca. Como tu vai fazer? Aí é contigo. Meu Deus. Mas para mim isso foi muito difícil, cara. E até hoje eu sempre digo assim, pô, cara, eu escrevo livro, eu dou aula em pós-graduação, eu faço ações numa área que eu gosto, mas ela é altamente problema estrutural e complexo, e eu não consigo fazer uma faca, cara. Eu tenho dificuldade, eu sempre erro, alguma coisa eu erro, porque eu quero seguir uma metodologia e não tem, né? Então, não é pragmático. Não, né? Exatamente, mas me ajudou muito a lidar, sabe, com as coisas, né? Os meus problemas de ansiedade, né? Sim. Então, pô, de fato, e daí tu começa a pensar assim, as outras profissões, será que são assim também, né? E tu vê, não é, as pessoas elas têm que achar uma forma de fazer com que a entrega aconteça, né? Sim. E eu achava interessante porque eles falavam com naturalidade, né? Eles falam, né? Os cuteleiros falando, o meu jeito, a minha forma de fazer é assim, eu uso assim. Aí tu olha assim, né? Mas não tem uma fórmula? Não. E você já desenvolveu o teu jeito? Já conseguiu? Não, mas eu tenho dificuldade de fazer faca. Eu não consigo fazer uma faca do início ao fim sem errar em algum momento. Porque é um processo, né? E aí tem o ferro, tem que cortar. Bom, eu não sabia usar uma esmerilhadeira, né? Não sabia usar uma furadeira, né? Hoje já estou derretendo aço, né? Então é muito legal o processo, né? De você fazer, de você usar uma lixadeira, de você furar, de você colocar madeira. Trabalha com aço, trabalha com madeira. E é uma coisa simples, mas que ocupa muito, né? E eu não tenho o meu jeito, mas essa metodologia, que é uma não metodologia, né? Eu achei muito interessante para a vida, né? Sim, não é uma fórmula pronta, não, assim, né? Tem coisas que, vendo, é uma arte, porque eu considero uma arte, né? Do que se faz, mas que não tem um curso de cutelaria, uma faculdade. É uma atividade que alguém pegou e começou a fazer e é isso. Né? E o que fazem daquilo, para mim, é difícil. É muito complexo, porque não tem uma fórmula. Não tem uma lei. Como é que uma coisa funciona sem lei, né? Então, você vê como o cara que trabalha muito numa mesma área fica muito condicionado, né? Sim. Como não tem lei, como é que eu faço daí? Sim. Então, isso é uma coisa que, para mim, assim, pode parecer muito simples, mas para quem trabalha na mesma área, fazendo a mesma coisa há 40 anos, o simples se torna o extraordinário, né? Cara, eu não consigo fazer uma coisa que não tenha uma metodologia, um programa, uma lei, um cronograma, uma estrutura, eu não consigo. E eu ainda tento, erro. E eles diziam assim, os professores, pode jogar fora. Eu não vou jogar fora, tem que aproveitar, porque no meu trabalho não tem jogar fora, né? No deles, joga fora, mas tu perdeu todo o trabalho. Começa de novo. Porque você não vai chegar no resultado com aquela falha. É isso aí. E aí é sempre... Eles têm alguma coisa que eles dizem assim, né? O empírico é muito interessante. Se tu fizer bem a fase antecedente,
tu economiza na fase seguinte. Isso é uma coisa da vida, né? Sim. Se tu fizer bem qualquer fase da tua vida, a fase seguinte sempre vai ser mais fácil do que a anterior. E eles têm uma coisa que eles falam assim, ó, que é interessante também, que tu acaba vendo assim, pô, isso é pra vida, né? E assim, ó, a tua próxima faca tem que ser sempre melhor que a anterior. Isso é na vida, né? O teu próximo trabalho vai ter que sempre ser melhor do que o anterior, né? Para você se aperfeiçoar, para você evoluir. Né? Então, assim, ó, a tua faca seguinte, ela não pode ser igual ou pior que tu já fez. Isso, assim, é uma coisa que é meio que um mantra entre o pessoal da tutoria. A próxima faca tem que sempre ser melhor. E aí você faz uma coleção? Você tem... E assim, ó, eu faço assim, ó, montei a oficina lá, que eu acho que o ambiente é uma coisa que me agrada muito. E eu vou lá e faço, porque ela leva tempo para fazer. Ainda mais eu que não sei fazer. Aí ela leva tempo para fazer, então 3, 4 dias. Daí tu vai lá, agora eu quero começar uma nova, termino, faz. A maioria das minhas facas eu dou, fiz leilão, assim, mas são simples as minhas, né? Não tem toda uma complexidade. Mas a ideia, a proposta é você aprender outras realidades. Sim. Fora da minha profissão. Sim. Desligar, né? Sair da caixa. E isso é uma coisa que quando tu volta, assim, que tu reflete, tu volta, tu começa a ver assim, pô, hoje eu já não conseguiria, por exemplo, trabalhar num problema sem ter um outro profissional junto de uma outra área. Porque não dá mais para isso, tem a ver com a cutelaria. Eles fazem muito isso, né? Então, assim, eu não consigo trabalhar, resolver qualquer problema sem ter um conselho junto. Sem ter, porque eu vou diluir responsabilidade, as decisões que nós tomarmos, elas tendem a ser mais assertivas, ou seja, a probabilidade de erro diminui. Né? Porque nós estamos em grupo, eu posso... E assim, ó, no começo até as pessoas tinham medo de discordar, né? Não, como é que eu vou dizer para o promotor que ele está errado? Mas hoje você... hoje, quem trabalha comigo sabe disso, né? Tá, doutor, tu tá viajando, né? Até uns caras falam que tu tá viajando, acho que não vai dar, não, aí não dá. Você fala, não vai dar? Você acha que não vai dar? Não vai dar. Porque tu tá errado, né? Sim. Na minha cabeça era certo, né? Mas daí quando tu começa a ouvir todo mundo falando que eu tô errado, cara, pior que fazer uma bobagem mesmo, né? Se eu continuasse. Então, como é interessante a questão de você trabalhar em rede, né? Porque são realidades que, como é que eu vou dizer, impor, né? É uma coisa, né? Então, eu acho que teve muito a ver a questão de você... Não é a cutelaria em si, mas o que uma atividade completamente alheia do que qualquer um de nós faz, ela dá um crescimento pessoal incrível. Então, assim, ó, trabalho com mídia. Vai fazer algo que não tem nada, que você nunca se viu fazendo, né? Vou andar a cavalo, mais ou menos assim. Algo que não tem absolutamente nada a ver contigo. E você vai perceber, ao final do dia, que existem ensinamentos de lá que são valiosíssimos para a tua atividade do dia a dia. Expansão da mente, né? Exatamente. E no demais, atividade física? Sim, cuida do corpo, da alimentação? Sim, né? A atividade física eu acho que tem que fazer, né? Vai no Ecopark. Vou no Ecopark, levo as crianças lá, levo os pets lá, ando de skate no Ecopark lá. Opa! E agora botaram iluminação, então ficou muito legal, né? Sim. Só que, assim, domingo à tarde, Disputadíssimo. Lotado. As pessoas vão de carro, estacionam ao redor, não tem vaga para estacionar. E eu acho que... Eu falei, pô, deu tão certo que dá vontade de fazer mais uns 3, né? Se eu fosse, assim, como cidadão, né? Pai, minha cidade teria que ter mais uns 3. E eu percebi que no Paraná eles têm bastante, né? O estado do Paraná, ele investe muito nisso, né? Então, e ontem eu resolvi passar a noite lá. Daí eles colocaram uns chafariz dentro do lago, né? Então fica jogando água para cima, com umas luzes assim. E você percebe assim, ó... poxa, como ficou bonito investir em estética e que isso retorna em... você olha no Instagram, todo mundo tirando foto, pô, isso não é minha cidade, né? Sim. Mas né? É investir nisso, né? Bem-estar, né? É bem-estar, assim, as pessoas, assim como as pessoas vão, né? Quando eu vou lá e tu encontra todo mundo lá, né? E as pessoas vêm conversar. Como é bom vir respirar, como é bom sentar na grama. Socialização. E você vê como a gente, como sociedade, nós sentimos falta dessa interação com o meio ambiente, né, cara? De ter um lugar para você ir sentar, comer pipoca, conversar, bater bola, deixar as crianças correr, andar de balanço, mas um espaço, né, que nem tu disse, né? Até uma rede o cara leva lá, deita e
enfim, e um monte de gente correndo ao redor, uns deitados, uns brincando. Então, se tornou um equipamento público que eu acho, assim, muito valioso para a qualidade de vida. Né? Então, assim, prova que e isso é uma coisa que seria um desejo que eu teria, assim. Provar que o poder público pode dar uma qualidade de vida tão boa ou melhor que tão boa ou melhor que a iniciativa privada. Eu acho que isso é uma possibilidade que existe, né? Aquela ideia de dizer, mas vamos fazer só uma coisinha pequenininha aqui, só para melhor que nada. Eu já acho, uma vez eu pensava assim, hoje vendo como as coisas estão andando, as novas gerações de políticos, não, fazer uma coisa grande, boa, com qualidade de vida, isso com tem propósito, retorno. né? Não, vou colocar aqueles equipamentos de ginástica que está espalhado. Tu pode ver, não tem adesão tanto, né, cara? Ninguém aqui em Ponte Serrada, presumo que tenha também, né? Aqueles equipamentos de... Pois mas a adesão para isso é pouco, né? Academia ao ar livre, né? Isso aí. Então, assim, talvez a gente tem que aprender muito mais com as sociedades que têm mais anos de democracia, né? Você pode pegar Europa, América do Norte, e você vai ver que os investimentos públicos, eles são muito mais arrojados, muito mais estruturados do que nós, né? E a gente fica naquele, mas só um pedacinho, só para não dizer que não tem. Não, vamos fazer um negócio que a gente... Cara, é o que quando eu trabalhava com idoso, eu dizia assim, o lar do idoso, ele tem que ser uma casa que quando você entra, você diga assim, eu moraria aqui. É isso. Porque amanhã pode ser que a gente vai estar lá, né? Quando eu era promotor do idoso, eu falava exatamente isso. A estrutura do bem público, do local onde estão acolhidos aqueles idosos, ela tem que ser tão boa que você diz assim, não, cara, eu moraria aqui fácil. E eu acho que é essa visão que a gente tem que ter. E digo mais, eu acho que com nada contra aos políticos e aos gestores e aos líderes da sociedade das antigas, mas eu acho que a geração nova de lideranças, eu acho que elas têm essa visão, porque na época até era compreensível, se não tinha dinheiro, fazia, né? Mas acho que agora a gente tem que trazer pessoal novo, né? Para todas as áreas e pensar grande, cara, senão realmente as coisas não evoluem. Vai ficar sempre... Quem diz um colega meu, vai ficar apagando incêndio com um beija-flor, né? Jogando uma gotinha ali. Não vai dar certo. Se não investir em uma obra assim grande, bonita, que as pessoas entendam que aquilo usem, eu acho que a gente tem que estar num novo nível de sociedade. Ainda mais nas nossas sociedades, nas cidades pequenas como as nossas, que dá para fazer. Dá. Muito bem. Legal. Bom, Marcos Augusto Brandalize, promotor de justiça do Ministério Público de Xanxerê, diretamente aqui para o Fala Mais. Satisfação enorme, promotor, conversar contigo, bater esse papo informal, né? Como você falou lá no começo do nosso papo aqui. Você fala mais, mas eu já disse que no meu fala demais. Fala demais, né? Tem uma preposição ali no meio. Mas desejar boas festas para ti, né? Um Feliz Natal, um próspero Ano Novo também. Tá de folga agora, inclusive, né? Sim, agora estamos no recesso. Recesso, né? E em 2026 aí abençoado para ti, para tua família, teus filhos, todo o pessoal que também acompanha o Fala Mais, já que esse é o último do ano, né? E mais uma vez, obrigado pela presença. Eu agradeço a vocês, agradeço pela acolhida, né? Que deixa a gente muito à vontade, me deixou muito à vontade, muito tranquilo para poder falar, muito acolhido, né? E o que eu mais acho valioso de tudo isso é, primeiro, mostrar um perfil que eu penso que é o que, desses 15 anos, que é o que nós devemos trabalhar como Ministério Público e a sociedade, esse perfil e a prestação de contas. Eu acho que essa é uma questão que nós temos que, e eu digo, como promotor, que eu tenho que incentivar as pessoas me cobrarem o meu trabalho. Não eu, Marcos, eu, promotor. Então, dependendo de eu estar aqui amanhã ou não, o que tiver aqui, nós temos que a mídia, a sociedade, que é o elo entre a sociedade e nós, é a mídia, fazer isso. Isso que vocês estão fazendo, né? Conhecendo, saber quem é, saber o que faz, como faz, cobrando, né? De uma forma
de uma forma ou outra, assim, o que pensa disso, o que pensa daquilo, por que não fez isso, por que não fez aquilo. Então, eu penso que a grande missão desse momento, ela é justamente essa mensagem que a gente passa. Então, eu agradeço a vocês, desejo Feliz Natal, Feliz Ano Novo, abençoado, repleto, e que 2026 seja repleto de sucesso para todos nós, né? Com saúde, né? Porque se a gente tiver que trabalhar, trabalhamos. O resto a gente carrega nas costas. Muito bem, então essa questão da aproximação, né? A gente sempre fala que seja quem é a pessoa que vem conversar conosco das diferentes esferas profissionais, né? A gente trazer e que as pessoas que estão nos acompanhando aqui, que um episódio de 1h30 para mais, mas que tire uma fração de 2 minutos e que faça sentido para a vida delas, alguma coisa nesse sentido, para a gente já tá valendo. Tu sabe que uma vez eu estava trabalhando com um morador de rua, né? E aí um encarregado do projeto, que nós estava com a rede, tinha corpo de bombeiro, hospital, tudo. Ele sentou na minha frente e disse assim, doutor, de 20 moradores de rua, que a gente fez o censo, né? Só 2 aderiram. Não vai dar certo. Daí eu falei, tudo isso? Ou seja, um problema social em que você tenta fazer essa intervenção, você impactar 2, é bastante. Então é que nem tu falou, tirar 2 minutos para que já pode mudar a vida de alguém, já valeu a pena. É um projeto, que eu sempre digo, não é uma empresa que você tem que faturar tanto. Nós temos que mitigar problema, né? O poder público, né? Nesse caso. Então, ele achava que 2 era pouco e eu achava que 2 era bastante, né? Falei, poxa, tu impactou 10%, né? De um problema social, você resolveu 10 problemas de um problema social crônico e estrutural de décadas, né? Falei, tu acha pouco? Sim. E hoje o projeto, ele tá vivo, funcionando, com um monte de pessoas já aderiram, aumentou. Isso no primeiro ano, né? Então, é isso que tu fala que eu também gosto muito de falar. Que por mais que você impacte já fez diferença numa vida, numa família, num contexto de célula, de sociedade. É o ponto de vista, né? Não olhar o copo meio vazio, mas meio cheio. Meio né? cheio. Eu sempre ele falou, pô, só 2. Eu falei, tudo isso? Eu falei, pô, 10%? Ele, mas tu acha que vai dar certo? Eu falei, não acho, já deu, né? Então, essa questão, isso que a gente faz na nossa sociedade que impacta, resolver os nossos problemas para melhorar a nossa qualidade de vida. Isso nós podemos fazer. Fora disso, que nem eu sempre digo, né? Em nível estadual e federal é no voto, né? Mas na sociedade não, né? É na atuação, né? Na interação. Perfeito. Bom, grandes reflexões. Agradecimentos todos feitos já a ti, né? Reforçando, né? Por ter vindo conversar conosco aqui para brindar esse fechamento, né, de temporada. Muito legal mesmo a nossa conversa, essa partilha de informações. E para finalizar, um agradecimento especial a vocês que nos acompanharam no episódio de hoje, que nos acompanharam em toda essa temporada. As marcas parceiras também, né, que incentivam o nosso projeto a ir para o ar toda semana, que nessa temporada de 2025 foram a Cicobi Valcred Sul, o Frigorífico Arvoredo, a Notável Construtora, Concorde Informática, nós, Oeste Mais, né, as marcas conosco. Feliz Natal! Pelas contas, vai na noite de Natal, né? Inclusive. Quinta-feira vocês estão assistindo. Papai Noel vai entregar um podcast. Não sei se vocês vão assistir na noite, mas enfim, né? Ele tá aqui para ser consumido esse conteúdo. E nós nos vemos em 2026. Então, um excelente ano novo para todos nós. Até lá.